Agora a gente vai falar sobre o tempo, porque choveu forte, teve temporal em vários lugares do Brasil. E o domingo está sendo de tempo fechado e de muita chuva em grande parte do Brasil. Em algumas cidades, a chuva tem vindo acompanhada por fortes temporais. Vamos entender o que vem por aí, então, com o Marco Antônio Mendes. Vem para cá, meu amigo Marco, o tempo ainda vai continuar assim, dando susto nas pessoas? Oi, Débora, boa tarde para você, para quem acompanha a gente também. Pois é, o tempo vai continuar assim, ainda bem fechado, vai continuar chovendo onde está chovendo, onde a chuva já diminuiu. Essa chuva, esse tempo ainda permanece assim, bem estável. Um domingo bem preguiçoso para quem está em casa aproveitando. E essa chuva, então, vai continuar em várias cidades, várias regiões e mesmo naqueles lugares que a chuva diminuiu bastante, o tempo ainda continua fechado. Vamos acompanhar aqui comigo, então, entre essa madrugada e o começo dessa manhã, muita chuva caiu entre o sul, sudeste, centro-oeste, no Paraná. A situação foi bem preocupante, os temporais vieram com força, com ventos de mais de 50 km por hora e até caiu granizo. Dá uma olhada, vamos rever de novo as imagens que tem dessas pedras de gelo, porque foram um tamanho de gelo muito grande, olha só. CIMEPAR, que é o órgão que monitora o clima no estado, diz que as pedras chegaram a pesar mais de 100 gramas. Esse granizo foi registrado em 7 cidades, como Jandaia do Sul, Cianorte, temporais que chegaram a provocar destruição também em muitas casas. Vamos dar uma olhada na nossa imagem de satélite, entender o que está acontecendo agora também em grande parte do Brasil. Dessa vez, gente, a gente lembra que não é uma frente fria que está provocando essas chuvas. Tem duas questões. Primeiro, a questão da umidade. A umidade voltou a se espalhar por grande parte do Brasil. A gente lembra que a gente vinha passando por um período de secura, né, com as temperaturas aí um pouco mais elevadas. Isso aqui tem sido meio que um combustível para a formação de novos temporais. E aí, segundo, tem também a questão da circulação de ventos em camadas mais altas na atmosfera que estão facilitando essas instabilidades. Por isso a gente vê então que grande parte do centro-sul do Brasil, mas principalmente aqui o sudeste, essa condição de chuva de tempo fechado ainda continua. Vamos ver agora então o risco de temporais para essas próximas horas ainda. O alerta fica concentrado para toda essa área que a gente vê em laranja, em amarelo também, atravessando todo o sul, chegando até o norte do Brasil. Mas a atenção maior fica aqui, ó, entre São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, parte de Goiás, de Mato Grosso e até mesmo do Rio de Janeiro, porque ainda estão sendo previstas chuvas volumosas com ventos pelo menos até amanhã. Bom, e esses temporais que vêm atingindo grande parte do Brasil também atingiram São Paulo. Infelizmente, uma pessoa chegou a morrer também. Por isso a gente vai conversar agora com a Adriana De Luca para trazer as informações sobre essa chuva que aconteceu no interior de São Paulo. Adriana, boa tarde para você. O que de fato aconteceu com esse vendaval, esses temporais aqui em São Paulo? Boa tarde. Oi, Marco. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Choveu muito aqui na capital paulista e também no interior do estado, na região de Presidente Prudente, na cidade de Regente Feijó. Os ventos chegaram a quase 100 km por hora. E na cidade, por volta de 2 horas da manhã, uma estrutura metálica caiu por conta dessa rajada de vento. Dezenas de pessoas participavam de uma festa de formatura de uma faculdade de medicina que acontecia no clube da cidade quando começou a chover muito e essa forte rajada de vento atingiu a região e essa estrutura metálica que estava sob as pessoas caiu e ao menos 58 pessoas ficaram feridas e um homem de 47 anos morreu. Esse homem era convidado da festa, ele foi atingido por um galho de árvore, sofreu traumatismo craniano e infelizmente não resistiu aos ferimentos. A maior parte dos feridos já recebeu alta neste domingo e, de acordo com a última atualização da CNN, 3 pessoas permanecem internadas. A comissão da formatura que realizou o evento lamentou o episódio e disse que está prestando todo apoio às vítimas e aos familiares. A Defesa Civil
Civil informou que a região realmente foi atingida por uma forte rajada de vento. Não somente Regente Feijó, como outras cidades no entorno também sofreram impactos provocados por esse forte temporal. E essa chuva deve continuar pelo menos até amanhã. A Defesa Civil emitiu um alerta para todo o estado por conta do alto volume de chuva e por conta do avanço de uma frente fria. Então, deve continuar chovendo, inclusive aqui na capital paulista. Esse tempo fechado deve continuar pelo menos até quinta-feira e amanhã ainda deve chover bastante, né, Marco? É isso, Adriana. Tem bastante chuva sendo prevista para essa semana ainda, temperaturas variando. A gente vai acompanhar então o que vai acontecer. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, vamos ver como é que fica o tempo para amanhã, então. Veja, a chuva, ela ainda continua em grande parte do Brasil. Vai ser como se essas instabilidades formassem meio que um corredor de umidade entre o sul do Brasil até a região norte. Céu bem fechado, chuvas ao longo do dia, em toda essa faixa que a gente vê aqui em verde escuro no mapa. Agora, nas áreas que a gente vê em verde um pouquinho mais claro, isso aqui significa que o sol pode até aparecer e alguma pancada ou outra de chuva pode cair em um determinado momento do dia. Agora, onde está em amarelo, principalmente aqui do norte de Minas Gerais, o Espírito Santo, grande parte do Nordeste, chegando até o litoral do Pará, o tempo segue firme. Bom, a gente separou aqui algumas capitais para a gente poder entender como é que o tempo vai se comportar amanhã. Vamos começar aqui por Porto Alegre, porque o período da manhã ainda vai ser de bastante chuva. O sol tenta aparecer, mas as pancadas devem continuar e as temperaturas não sobem muito. Mínima de 19, máxima estacionando aqui nos 24 graus. Já no Rio de Janeiro, a semana vai começar bem nublada. Pode chover de forma moderada em algum momento do dia e a máxima aqui fica nos 29 graus. Belo Horizonte, temporais podem cair durante a tarde. Chuva que até pode vir volumosa e exige um pouco de atenção para transtornos, tá? Temperatura entre 18 e 27 graus. Já Brasília deve ter um dia muito parecido com hoje, algumas nuvens, chove também com algum risco de temporal, principalmente à tarde. E o termômetro vai aos 24 graus também. Os próximos dias em São Paulo, veja, vão ficar assim, meio que uma gangorra. Olha só, amanhã o dia ainda segue bastante fechado, chuvas ganhando força à tarde e até um leve friozinho com a temperatura máxima aqui nos 24 graus. Aí a partir da terça-feira a chuva diminui um pouco, mas claro, continua chovendo ainda. E o que a gente vai ver é que as temperaturas vão subindo. Na quarta-feira podemos chegar aqui a perto dos 30 graus. Chegando na quinta-feira, a temperatura volta a despencar, semana aqui numa gangorra, temperaturas variando bastante, Débora. E aí o que a gente pode observar é que essa chuva também acaba vindo num momento bom, porque a gente vinha passando, Débora, por um momento de bastante estiagem. Grande parte do sudeste, centro-oeste, chuvas que demoraram para chegar nessa estação úmida e que agora estão vindo, de fato, trazendo um certo alívio aí para o pessoal do campo e para melhora também dos níveis dos reservatórios. Pois é, ontem, né, você comentou aqui no Agora CNN que era preciso chover e chover no lugar certo, né? Então tem boas notícias aí. E olha, com essa gangorra de temperatura aí em São Paulo, você dorme bem, descansa, porque você sabe, tem que estar com a imunidade boa, capricha na alimentação para você aguentar aí essa semana maluca, viu, Marco? Muito obrigada. Muita vitamina C, né? E aqui em São Paulo a gente está com esse tempo meio maluco já faz algumas semanas. Está todo mundo querendo sol, praia, mas vamos ter que esperar mais um pouquinho ainda. E vão se cuidando. Obrigada, Marco. Bom trabalho para você. Até mais.